foi esse daqui. O Tele em primeiro, o Zagallo em segundo e o Filipão em terceiro. Como nasceu a ideia e como foi a execução, Zarco? A gente começou isso em maio, se eu não me engano, fim de maio. Eu, o Bruno, o Murito, que assina comigo, o Cauê também, Rademacher, que é nosso editor. E a gente estava pensando em listas, né, que fazia tempo que a gente não fazia. E a gente primeiro pensou, vamos chamar jornalistas para fazer, mas acaba sendo, a gente acaba votando muito em preferência, tá? Vamos ouvir os treinadores. E jornalista vota mal pra caramba, elegeu o Cam melhor da Copa, esquece jornalista. Eles próprios por eles próprios, né? Para eles se votarem e se decidirem, né? No início, um ou outro perguntava, vai ser aberta a votação? A gente dizia, se você quiser que não seja aberta, tudo bem, mas a maioria está sendo aberta e foi todo mundo aberto. Temos votos curiosos, né? Mas são lembranças muito boas, né, que a gente tem, além do trio, né, que eu acho que é indiscutível esse trio aí. Eu dou parabéns à ideia, porque assim, como profissional de revista, né, que fez muitas listas, elas são feitas muito para causar polêmica ou no clubinho nosso de jornalistas. Vocês foram atrás dos treinadores. Foi em outro clubinho. Em outro clubinho, mas é um clubinho legal para que eles elegessem os melhores da história. Eu acho muito legal. Sim, uma coisa que contestação é óbvio que sempre vai haver, né? Inclusive entre eles próprios. Eu vi o PVC já descreveu, né, que o Zagallo está acima de todos e tudo, e tem gente que acha que o Tele está acima de todos. Eu, que não conheço toda a história do Zagallo, obviamente por leitura e por Copa de 94, como auxiliar do Parreira, 98, mas eu acho o Tele um gênio, um cara... Eu estava revendo até para a matéria, para escrever, para inspirar também a entrevista dele no Roda Viva, que é interessantíssimo, logo depois que ele ganha a Libertadores de 92, e as ideias dele são geniais, o modo como ele se apresenta, o modo como ele trata também o jornalista. Ele tem uma frase muito boa que a gente botou no vídeo especial, ele falando assim, ao torcedor tudo, a imprensa parte. Que ele queria dizer, não, o torcedor ficou até o último que aparecer aqui, eu autografo, camisa, faço tudo mais, mas vocês são abusados, ele falou assim, mais ou menos dessa maneira. E o Filipão, que é inacreditável o quanto esse cara já ganhou na vida. Óbvio que tem o 7-1 e tudo mais, mas desde os anos 90, com um time modesto, né, que é o Criciúma, ganhou a Copa do Brasil, depois enfileirou títulos em tudo que é lugar, de tudo que é moda. O 7-1 é um capítulo no livro do Filipão, né? Enorme, o livro é enorme, né? Também acho que não acabou ainda, né? Que não acabou ainda, o livro ainda está sendo escrito. Por isso... Primeiro lugar, né? Os técnicos elegiam 3, né? Aí, assim, primeiro lugar, 3 pontos. Segundo lugar, 2 pontos. Terceiro lugar, 1 ponto. E tem o critério é livre, a gente avisava todo mundo. E não disse, se você quiser votar em você, você vota. A gente não falou isso. Era livre nisso, livre em preferência. O cara pode se gostar mais da Escola Gaúcha, de repente botar o Filipão, botar o Rubens Minelli, botar o... que acho que é paulista, mas fez a carreira dele grande parte no Internacional, né, com aqueles timaços do Inter. Mas era totalmente livre, cada um votava da maneira que desejasse, né? A gente ouviu o Reinaldo Rueda. O Minelli é campeão brasileiro pelo São Paulo também, em 77. São Paulo também? 77. Não lembrava, mas... A gente ouviu alguns estrangeiros que passaram pelo Brasil, né, que gentilmente responderam. Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, seleção da Colômbia e do Equador, se eu não me engano. E o Jesualdo votou também, lá de Portugal, mandou os votos deles. Tentamos o Jesus, tentamos um ou outro, mas... Abel Ferreira não quis votar. Abel Ferreira não quis votar. Luiz Castro topou votar. Topou votar, isso. Eu achei mó barato, cara. A matéria é divertidíssima, a gente vai resumi-la aqui, debatê-la aqui, mas eu faço o convite para vocês lerem a matéria, porque para quem curte futebol é deliciosa a matéria. Fala, Jader. Não, primeiro eu preciso fazer uma correção, né? Porque nos Irmãos Moreira, no início, eu confundi o Aimoré, campeão de 62, com o Zezé. Citei o Zezé, né? Então o Aimoré, na verdade, é a minha referência. E para mim, o fato dos 5 campeões do mundo com a seleção brasileira, todos eles deveriam estar e mereciam a oportunidade de estar aí no top 3. Mas como não é possível, mais um critério, né, que eu adotaria, a exceção do Zagallo, que é hors concours, como o Pelé é para o futebol, né, como jogador, o Zagallo para a seleção representa isso. Então os outros 4 deveriam aparecer nessa... Mas qual seria, assim, você está participando da eleição, você é um treinador. Sim. Né? Sim. Retranqueiro pra caramba, sei o Serginho, enchendo o time de volante. Jamais. Escola Gaúcha. Coisa do Sérgio Xavier. Vamos lá, vamos fazer a nossa eleição top assim, 3? de cada um. Seu top 3, na ordem, primeiro, segundo e terceiro. Em primeiro lugar, Zagallo. Em segundo lugar, eu colocaria o Filipão. E em terceiro,
por mais que entenda da história dos campeões, mas enfim, eu sou fã do trabalho do Tele. Eu vou me contradizer, mas eu colocaria o Tele em terceiro lugar, com aquele asterisco, né? Dos campeões mundiais. Então você foi no pódio, só inverteu a ordem. Eu mudo ordem. Zagallo, Filipão e Tele. Grafa. Rapaz, É difícil. tem um treinador aí falando agora, dando uma pesquisada também, que eu não conheci, que eu não vi a história. Mas, assim, de referências, assim, como eu falei, o Tele, por tudo que ele trouxe nessa entrevista do Roda Viva, os conceitos dele, e Zagallo e Filipão também. Isso que é a minha geração que eu vi, né? Final do Tele, começo do Filipão. O Zagallo a gente coloca em outro patamar porque tudo que ele fez já pela seleção é sensacional. Serginho, se você tivesse que eleger o seu top 3, qual seria? Bom, primeiro que eu iria aproveitar a liberdade que o Zarco deu, né? Que é você escolhe o critério que você quiser. E o critério que eu prefiro não é o critério do resultado, é o critério daqueles treinadores que mais mexeram com estrutura, mexeram com o mercado, inspiraram. Eu colocaria em primeiro lugar um dos caras, para mim, mais injustiçados da história do futebol brasileiro, chamado Rubens Minelli, que era disparado o grande revolucionário da sua época e não teve nenhuma chance de seleção brasileira. O Rubens Minelli está vivo, né? Segue bem de saúde. Um parêntese, eu falei com o Rubens Minelli por telefone para ele votar nos nomes deles. Eu só não lembro quais aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui o Minelli, se não tenho, eu lembro que li. Ele votou no Oswaldo Brandão em primeiro. Ele votou. O Brandão é treinador campeão paulista por Corinthians em 77, fenômeno, né? Campeão brasileiro, campeão paulista por Palmeiras. É um grande treinador, um dos maiores da história de Corinthians e Palmeiras. Então, o Brandão foi o primeiro, Felipão em segundo e Enio Andrade em terceiro foram os votos do Minelli. Eu até falei com um enfermeiro que cuida dele, já está com 92 anos, se eu não estou enganado, mora em Valinhos, perto de Campinas, e foi muito gentil, falou, até a gente registra uma frase dele, falando que treinador é quem está em evidência, muitas vezes você tem um timaço e não consegue. Mas interrompi seus votos, Serginho, siga, por favor. Não, interrompeu com propriedade, né? Eu, inclusive, a última vez que eu encontrei o Minelli, eu encontrei num pastel, lá em Valinho, ele estava do lado, a gente conversou um pouquinho, etc, né? Figura muito doce, né? Eu iria de Tele Santana por tudo que ele mexeu também e inspirou muita gente, né? E aí, eu acho até que o Tite pode, daqui a pouquinho, de repente, né, em dezembro, a gente botar o Tite em discussão, né? Tá faltando um grande título por seleção brasileira para o Tite. E aí eu iria de Zagallo pela história toda, né? Enfim, eu iria nesses três. Falar um pouco de história, né? O Zagallo dirigiu grandes clubes brasileiros, mas ele é um treinador cujas vitórias, os grandes trabalhos do Zagallo estão na seleção brasileira. Ele assume a seleção depois das eliminatórias para a Copa de 70 e faz o que muita gente considera o time mais revolucionário da história do futebol. Não só na qualidade técnica, mas taticamente também, a maneira como ele arrumou de escalar o que todo mundo considerava os 11 melhores daquela época e o futebol mágico que a equipe jogou em 70. Dirige o time em 74, chega até as semifinais, perde para a Holanda. Aí o Zagallo volta a ser destaque numa Copa do Mundo em 94 com a seleção brasileira. Ele é coordenador técnico, mas para muita gente, co-treinador, né, dividindo o trabalho com o Parreira. E em 98 ele é vice-campeão do mundo com a seleção. Também venceu a Copa América de 97, Copa das Confederações. A história do Zagallo está muito marcada com a seleção brasileira, pela qual, como jogador, foi bicampeão do mundo. Já era um jogador muito tático. Então, assim, a história dele na seleção brasileira ela é ímpar, ela é inigualável. Dificilmente o treinador vai conseguir repetir o que o Zagallo já fez na seleção brasileira. O Tele, ele é campeão do primeiro título do Campeonato Brasileiro organizado com esse nome, em 71 com o Atlético Mineiro. Aí ele vai ganhar estaduais por vários times, ele trabalha no Brasil inteiro. Ele tira o Grêmio da fila, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no momento em que o Inter era octacampeão estadual, com aquele timaço, né, bicampeão brasileiro de 75, 76, ele chega em 77 e é campeão gaúcho já. Dirigiu times marcantes no Palmeiras, no Flamengo e vai ganhando estaduais, mas ele só vai voltar a ganhar um campeonato brasileiro, dirige a seleção brasileira de 82 e 86, ele não fica os 4 anos, o Brasil perde a Copa de 82, ele sai, mas volta para a Copa de 86, o Brasil
não chega nas semifinais, ele para nas quartas de finais, nas duas Copas, joga um futebol belíssimo em 82, em 86 também, para ser justo. E, assim, na reta final da carreira do Tele, ele vai para o São Paulo. Ele é vice-campeão brasileiro em 90 e ficou o rótulo, Tele é um perdedor, é o time do jogo bonito e que na hora H perde, né? A gente é muito cruel na derrota brasileira e colocaram um carimbo no Tele de perdedor. Só que depois de ser vice-campeão brasileiro de 90, ele é campeão brasileiro de 91, vence a Libertadores de 92, ganha o Mundial jogando um futebol belíssimo contra o Barcelona. O Pepe Guardiola, no seu livro, escreve sobre isso. O futebol que o São Paulo jogou naquela decisão contra o Barcelona, Pepe Guardiola era volante do Barcelona. Em 93, o Tele ganha de novo a Libertadores. O São Paulo era o grande time da América do Sul naquele período e mostrava que tinha força também para derrotar os gigantes da Europa. E é campeão do mundo contra o Milan em 93. Um jogaço também. Num jogaço. Em que já sem o Raí, inclusive, Cerezo é eleito o melhor em campo, o Miller joga uma barbaridade. E em 94 ele é vice da Libertadores. Então o Tele disputou 3 finais seguidas com o São Paulo. Depois ele deixa o São Paulo e não consegue trabalhar no Palmeiras por questões de saúde. Mas o legado dele e as entrevistas que ele deu e o reconhecimento que ele teve, não só pelos títulos, mas pelo futebol que o São Paulo jogava naquele período de 99 a 94, é algo que as pessoas não esquecem, quem viveu aquilo não esquece. Eu, como repórter, eu não era setorista do São Paulo, mas eu fui a alguns treinamentos do São Paulo e o Tele tinha uma marca muito característica. Ele morava no CT do São Paulo, em frente ao campo. Ele acordava cedinho e ia catar praga na grama do CT, no gramado do CT. E ficava, depois dos treinamentos, apurando os jogadores. Então ele ensinava o Cafu a cruzar, ficava batendo falta. Era um treinador muito marcado por trabalhar a parte técnica dos jogadores. E deixou um legado de fair play, de jogo bonito, jogo ofensivo, de coibir violência. Um grande treinador. Por isso que eu acho que, concordando ou discordando, esses 3 aqui estão muito bem representados na eleição. Vou mostrar alguns votos para vocês, tá? Dos mais de 100 treinadores, a gente selecionou alguns votos. O Abel Braga elegeu o Cláudio Coutinho em primeiro lugar. Achei bem curioso o voto do Abel Braga. O Abel ficou em 9º lugar nessa eleição que a gente fez. Achei bem curioso o Coutinho, que dirigiu o Brasil na Copa de 78 e foi muito vitorioso no comando do Flamengo. Em segundo lugar, o Zagallo. O Coutinho levou o Abel Braga, inclusive, para a Copa de 78, né? Sim, verdade. Em segundo lugar, o Zagallo. Em terceiro, o Tite. O Antônio Lopes votou em Antônio Lopes como terceiro lugar. E no Flávio Costa, que é o treinador da Copa de 50, em primeiro. Achei inusitado, né? É o primeiro treinador que leva o Brasil a uma decisão. Ele era o grande treinador do futebol brasileiro à época da Copa do Mundo. Era uma unanimidade no Brasil. Mas achei curioso o professor Antônio Lopes votar no Flávio Costa em primeiro. O Parreira votou no Zagallo. O Parreira nunca escondeu que era um fiel escudeiro do Zagallo. No Vicente Feola, adorei esse voto do Parreira, que é o treinador campeão em 58 e também tem uma história belíssima na seleção como assistente. O Luxemburgo em terceiros. O Luxemburgo assume a seleção depois do Zagallo, né, na Copa de 98. O Cuca votou no Tele Santana em primeiro, é o grande ídolo dele como técnico. No Enio Andrade em segundo e no Minelli em terceiro. Uma curiosidade é que o Minelli comanda o Cuca naquele Grêmio do Grenal do século, né, da semifinal da Copa União de 88. O 87. Cuca... Não, de 88, da segunda edição da Copa União. Em que o Bahia é campeão em cima do Inter, né? E tem o Grenal do século. O Cuca era comandado pelo Minelli. Quando o Cuca faz o gol contra o Flamengo aqui, tira o Flamengo nas quartas e depois tem o Grenal do século e o Inter passa pelo Grêmio do... Era o Inter do Abel contra o Grêmio do Minelli naquela época, né? Agora, é curioso o Antônio Lopes votar em Antônio Lopes e no Flávio Costa em primeiro. Dorival Júnior votou no Brandão em primeiro, já falamos bastante aqui do Brandão. O Maurício Noriega fez um livro sobre Oswaldo Brandão, um livraço, inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre quem foi Oswaldo Brandão. Zagallo em segundo, Parreira em terceiro. O Felipão foi outro a votar no Flávio Costa. Cara, achei bem curioso o Flávio Costa ter sido votado também pelo Felipão. No Feola em segundo e no Zagallo em terceiro. O Joel Santana foi outro a votar nele mesmo. Votou no Zagallo em primeiro, no Feola em segundo. Só em terceiro. Só em terceiro, como o Antônio Lopes. É o rei do Rio, né? Ele tinha que se colocar nessa lista. O Joel, poxa. Mano, foi de Zagallo, Parreira e Felipão. O Muricy foi de Tele, natural. O Muricy era auxiliar do Tele e sucedeu o Tele no Campeão da Copa Comebol, né? Com o São Paulo, quando o Tele dirigiu o time principal
Expressinho. O Expressinho do São Paulo, 94, E ele né? sucedeu o Tele. Exato. Né? Ele sucedeu. Zagallo em segundo, sempre foi a inspiração do Muricy, né? O Tele Santana. Felipão em terceiro e o Renato. Cara, o Renato ter votado no Tele é muito emblemático, porque o Renato não disputa a Copa de 86 revoltado com o corte do Leandro por indisciplina. Os dois saíram para uma balada da concentração, pularam o muro. Aí o Tele cortou o Leandro e o Renato falou, então eu vou embora, não vou jogar a Copa. E o Renato estava no auge, jogando uma barbaridade. Depois eles fizeram as pazes, se enfrentaram, inclusive, mas é muito curioso Agora o voto do Renato no Tele em primeiro. Muito curioso. Estava lembrando com o Por Zarco. anos, eles se alfinetaram, Renato e Tele. Estava lembrando com o Zarco de um dos momentos, né, de maior estresse da relação, que é logo depois, em 87, na semifinal, Flamengo e Atlético da Copa União, quando o Flamengo vence o Galo lá 3-2 e o Renato faz o gol. Ele sai comemorando com o dedo na boca, né, passando em frente ao banco do Atlético, como quem diz assim, cala a boca, Tele, né, e tal. Tinha passado o quê? 1 ano e meio daquela situação do corte do Renato, da saída do Renato, ainda traumática, mas depois, com o tempo, eles se acertaram. Né? Teve um jogo clássico no Morumbi, em que o Renato vai no banco do São Paulo, o Renato era jogador, dá um beijinho no Tele. E eles fazem as pazes em público. Né? Foi um episódio bonito pra caramba, né? Mas o voto do Renato é curioso. Aí o Rogério Ceni votou no Tele, no Muricy em segundo. Ceni foi clubista. E no Paulo Autuori, que é o treinador campeão do mundo com o Rogério Ceni no São Paulo, né? Então o Rogério jogou naquela final, né? O Rogério teve um voto São Paulino, né? O Rubens Minelli votou no Brandão, no Felipão, no Enio Andrade. O Tite votou no Zagallo em primeiro, Tele em segundo, Enio Andrade em terceiro. O Luxemburgo votou nele como o primeiro, como o maior da história. Pois é. Rapaz! Não é muita surpresa, né? O Lucha é um cara vaidoso, mas é um espetacular treinador. Quando você falava, eu pensei na minha lista. Acho que teria Tele, Filipão e Lucha ou Zagallo. Estava nessa dúvida. Porque o Lucha é representativo demais também. Né? Ele montou os maiores esquadrões que eu vi jogar no futebol brasileiro. Vou fazer 40 anos esse ano, não vi outros grandes times, mas o Lucha é espetacular. Claro que o final da carreira dele não é marcante, né? Mas os anos 90... Ele foi eliminado com o Palmeiras pelo São Paulo do Tele na Libertadores. É um título que o Luxemburgo não tem. O São Paulo do Tele eliminou o esquadrão dele da Parmalat dos anos 90. Luxemburgo votou nele, Luxemburgo nele, no Zagallo, no Enio. O Zagallo votou no Zagallo. Mas aí... No Parreira e no Tele. Cara, belo voto do Zagallo. Belo voto no Zagallo. Rapaz, que eleição legal, Zarco. A curiosidade que, enquanto você falava, eu lembrei, dos 103 votantes, 64, se eu não me engano, lembraram do Tele. Quem ficou mais em primeiro lugar, isso a gente até descreve na matéria, foi, a gente está mostrando o quadro agora, quem ficou mais em primeiro lugar foi o Zagallo. Mas o Tele é mais lembrado em segundo lugar e tudo, porque o Tele é muito marcante, né? A gente tem o pódio com 2 campeões do mundo por seleção e o Tele apenas, entre aspas, pelo clube, né? Mas o Tite está muito bem colocado, né, Jair? A gente estava comentando antes. Claro que se a gente fizer daqui a 1 ano e ele for campeão do mundo, como tem chances, muito boas chances, com certeza ele vai bater um top 3 ali, né? Porque o Tite também é um treinador, campeão do mundo pelo Corinthians, muito marcante, fez grandes trabalhos no futebol brasileiro e tem que ser muito lembrado também, né? Achei curioso, eu estou lendo bastante sobre a Copa de 50 por causa de um trabalho aqui nosso da casa, né? O Flávio Costa é um treinador muito grande daquele período, inclusive é o treinador que mais jogos dirigiu no Flamengo. E era um disciplinador, né? Mas achei curioso ele ter sido votado para primeiro, o maior da história. De certa forma, também é redimir a primeira seleção brasileira finalista de uma Copa, né? A de 50, montada por ele. Ok. Dá para dar um voto pro Mário Alberto também? Demais essa charge, né, cara? Nem os próprios são tão parecidos quanto a charge do Mário Alberto. Eu gosto da expressão do Filipão. Cara, né? e olha o Zagallo é demais, assim. Todos, nossa, os traços perfeitos. Eu só faria um adendo, se eu pudesse falar com o Mário antes da charge, que o uniforme do Tele fosse o uniforme do São Paulo, que é o uniforme do São Paulo que leva ele ao primeiro lugar do pódio, né? Mas ele padronizou os 3 com as blusas que tradicionalmente usaram na seleção. A do Zagallo de 98, a do Tele de 82, 86 no cedo, e o Felipão em 14 e 2002 também. Demais. O Zarco fez esse trabalho histórico, mas traz notícia fresca também sobre técnico, Zarco. Você até esquecido disso, verdade. A gente noticiou agora há pouco, eu e Marcelo Baltar,
Odair Helman, que participou, inclusive, da votação, quando ele ainda estava lá nos Emirados Árabes, ele votou, ficou na dúvida pra caramba, me perguntou, pô, como é que está a votação? Eu falei, eu não posso te dar cola, por favor, mas ele participou da votação e ele está... Ainda, que a gente saiba, não existe diretamente o contato com o Vite, mas ele é o cara muito bem avaliado pelo Vasco. É um treinador que está há um tempo já, tem quase 2 anos, né, que ele estava fora, trabalhando nos Emirados Árabes. Foi muito bem no Inter, né, por mais contestações que existam, de ter que ser mais ofensivo, aquela coisa que se discutiu na época, que eu me lembro. Mas ele classificou para a Libertadores, fez um bom trabalho no Fluminense, sai quando o Fluminense estava muito bem, né, naquele brasileiro, o Marcão depois assume e segue a toada, vai muito bem. E acho que a questão aí vai ser como o Vasco vai tratar essa negociação, né? Porque, pelo que a gente se informa, o Odair não quer ser o técnico tampão, não quer ficar até dezembro, novembro, que é o fim do brasileiro. Agora, se o Vasco e os investidores americanos lá, que ainda não assumiram, mas pretensamente vão assumir, colocarem no papel uma proposta que vá até o fim de 2023, subindo e continuando, né, para montar lá um novo time, né, que todo mundo espera que possa acontecer, se o investimento surgir. Eu acho que pode dar samba, pode acontecer, mas a gente até publicou também outros nomes que ali estão na pauta, né? Renato Gaúcho está sem time, Guto Ferreira acho que não está no topo, embora tenha ótimos trabalhos, né, em Série B para subir, também tem com times modestos, ele já conseguiu fazer bons trabalhos, o Guto Ferreira, está sem clube também. E vamos ver, acompanhar as negociações, a gente está tentando acompanhar ao máximo, né? Embora exista a dificuldade sempre de apuração, não procurei ninguém. Vamos ver o que vai dar. A gente vai para o intervalo. O Serginho tinha pedido a palavra em algum momento, Serginho? Eu te atropelei? Para a gente fechar esse bloco? Não pediu, mas deixa eu só aproveitar para lembrar, né, da lembrança, né, do Enio Andrade, né, que apareceu muitas vezes ali como um dos citados, poucas vezes como primeiro, né, mas que é um técnico referência, né? Toda vez que você vai conversar com treinadores, com quem que você aprendeu? Enio Andrade. Enio Andrade é o cara que talvez tenha sido o grande professor dessa turma toda. Tá certo, e eu fico imaginando o Luxemburgo dando voto nele mesmo. Critério, o único treinador brasileiro que dirigiu o Real Madrid. Só pode ser esse, né? E o maior vencedor do brasileiro também, com este nome de 71. Mas ele merece, hein, gente? Ele merece. Como disse o Zarco, tá ali